Beleza, galera? Boa tarde. Boa tarde, ó. Que boa tarde, rapaz. Tô perdido. Boa noite. Meu Deus do céu. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco. Sou o professor Técio Câmara. Estamos começando a nossa aula de biologia para a terceira série do ensino médio. Beleza, galera? Hoje são. Deixa eu ver aqui. Aqui, 29 de setembro de 2022. Galera, e nós vamos trabalhar hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma coisa, desculpa, chamada a origem do ser humano e a evolução cultural. Porém, o tema principal, já que na nossa aula das outras duas aulas, a gente trabalha o tema de evolução humana, é exatamente falar sobre especiação. Professor, mas e o que é especiação? Pessoal, especiação é o processo de formação de novas espécies a partir de uma que é ancestral. Tá? Isso é o que a gente chama de especiação. O objetivo nosso aqui é conhecer os mecanismos básicos que regem o processo de especiação e as causas de ocorrência deste processo. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro ponto é que a gente precisa definir o que é a especiação. Especiação, na verdade, é a formação de duas ou mais espécies a partir de uma que é ancestral. Então, você tem aí a espécie ancestral, que é essa que você está vendo, formando duas ou mais espécies a partir dela que é ancestral, tá? Professor, o processo de especiação é um processo natural? Absolutamente natural. Como é que ele ocorre? O processo de especiação, pessoal, ocorre de várias maneiras, mas existem duas que são fundamentais, extremamente importantes da gente entender, tá? São duas que são absolutamente fundamentais. Para a gente poder entender o processo como um todo, é preciso que a gente veja isso aqui, ó. Primeiro ponto. Eu estou separando isso aqui em três situações diferentes. Vou até colocar aqui a quarta situação aqui, pronto. Tá aí. Quarto momento, vamos colocar assim, né? Então, nós temos aqui o seguinte. Primeiro momento, que é esse aqui que a gente está vendo, é todos os seres vivos dessa espécie, né? Que é a mesma espécie, estão aí convivendo no mesmo ambiente, tá? Estão convivendo na maior tranquilidade do mundo, coisa linda e maravilhosa, convivendo no mesmo ambiente. Beleza, show de bola, sem problema. Por alguma razão ocorre uma separação desses caras. E essa separação aqui pode acontecer realmente de diversas formas diferentes. Uma delas é a barreira geográfica, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí esses caras estão se separando. Então eu tenho aqui o X e eu tenho aqui o Y. Beleza. Muito bem. Esses dois carinhas aí estão se separando, como você está vendo aí. E aí chega um momento em que eles realmente não entram mais em contato, X e Y. E assim eles permanecem por um longo período. Eu estou falando de pouco, não, gente. Estou falando de um longo período mesmo. E aí, meu irmão, o tempo vai passando de modo que depois as características, as diferenças genéticas existentes entre eles vai se acentuando. E aí eu tenho aqui duas novas espécies, de modo que quando eu junto essas duas novas espécies,
elas não conseguem mais cruzar. Mesmo que cruzem, não geram descendentes. Mesmo que gerem, eles não são férteis. E a partir desse momento eu tenho duas novas espécies formadas. Olha um exemplo aqui. Eu tenho um indivíduo que é esse aqui, que eu estou chamando de ancestral. Ancestral, tá aqui ele, tá? Esse cara, ele está evoluindo, tá aqui esse cara aqui. Num determinado momento, houve essa separação aqui. Ah, professor, mas veja, esses caras, eles estão ainda conseguindo cruzar. Ou seja, eles ainda estão conseguindo manter o fluxo gênico. Fica, portanto, aí uma pergunta, que é essa aqui, ó. O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de uma ancestral? Pergunta interessante. Bom, enquanto eles estiverem mantendo o fluxo gênico, não precisa acontecer nada, porque eles ainda estão mantendo o fluxo gênico. Portanto, se eles ainda cruzam, eles têm capacidade de gerar descendentes e férteis. Eles ainda são da mesma espécie. Porém, quando esses caras não conseguem mais manter o fluxo gênico, aí, meu irmão, quando ocorre interrupção do fluxo gênico, aí já era. Aí isso significa que esses carinhas foram separados completamente. E agora, eles não conseguem mais manter um tipo de cruzamento, uma linha de cruzamento que permita gerar descendentes. E menos ainda que esses descendentes sejam férteis. Beleza? Eu estou colocando para vocês aqui uma situação. Deixa eu colocar aqui aqui, pronto. Ora, ótimo. Pronto. Eu estou colocando aqui para vocês essa situação aqui. Pronto. Para a gente poder entender. Eu tenho aqui, ó. Beleza. Você tem aqui plantas sendo colocadas com folhas de tamanhos diferentes. Eu tenho aqui plantas com folhas grandes, plantas com folhas intermediárias e plantas com folhas pequenas. Tá aí. Beleza. Se eles vivem em ambiente com razoável umidade, conseguem sobreviver. Ok. Porém, essas sementes, elas foram lançadas em um ambiente de clima árido. Ora, ambiente de clima árido, clima seco, o que acontece? Eu não posso ter uma planta cuja folha é grande. Por quê? Porque se a folha for grande, a perda de umidade também é muito grande. Tá? Perda de umidade também é muito grande. Então aqui você tem o surgimento de plantas cujas folhas são pequenininhas, sem problema então. O tempo passa, tá aí. Sementes sendo lançadas em ambientes de clima muito úmido, quer dizer, o contrário lá do árido, né? O árido são folhas pequenas, curtas, enquanto que no clima úmido as folhas são largas. Beleza? Com o passar do tempo, olha o que acontece. Uma seleção natural de indivíduos cujas folhas apresentam características que são selecionadas apropriadamente para o lugar onde ele vive. Quer dizer, se você está vivendo em ambiente de clima árido, folhas pequenas. Clima úmido, folhas grandes. E aí ele coloca para você, suponha que as 3 populações de plantas, a original e mais 2, permanecem isoladas pela distância, dificultando o processo de polinização entre as plantas de diferentes regiões. Qual é a tendência absolutamente natural disso? O que vai ocorrer com o seu fluxo gênico? Deixar de existir. E quando não existe mais o fluxo gênico, com certeza absoluta, nós temos
duas novas espécies. Olha uma outra situação aí para você poder entender. Vamos supor que você pegue aqui essas mosquinhas, tá? E as divida em dois grupos, tá? Dois grupos. Em um dos grupos, que é esse de cima, você tenha moscas onde a alimentação delas será mantida com amido. Embaixo, você tenha moscas, tá? Cuja alimentação seja mantida com maltose. Então, vamos lá. Em cima, tu mantém a temperatura, a alimentação baseada em amido, tá? E embaixo, tu mantém a alimentação baseada em maltose. Beleza? Ok, show de bola. Com o passar do tempo, ou seja, nós estamos falando aí de várias gerações, tipo 8 gerações ou mais, vai chegar um momento em que mesmo que tu pegue essas mosquinhas amarelas e queira juntar com essas mosquinhas marrons de baixo, não vai rolar sentimento entre elas. E aí, consequentemente, nós vamos ter um isolamento reprodutivo, que foi consequência de um isolamento geográfico. E aí, meu irmão, é extremamente importante que você observe esses detalhes. Extremamente importante. Que você observe isso, tá? Mas olha, muito, muito, muito importante mesmo. Por quê? Bom, o que é o isolamento geográfico? Isolamento geográfico é quando você tem uma barreira, tá? Uma barreira geográfica, que pode ser o quê? Pode ser uma cordilheira, montanhas, pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser ele separado, ele estando numa ilha, separado por água por todos os lados, pode ser um cânion, pode ser uma cratera, enfim, não importa. O fato é que eles estão separados. E o fato de estarem separados possibilita que a diferença de características entre eles tenda a aumentar. E aí, meu irmão, nós temos problemas, não é? Consequências bem graves. Então vamos lá, por exemplo, vamos pegar aqui isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Ora, professor, o que aparece primeiro? Não é o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo é o final. O isolamento reprodutivo é quando o processo de especiação já está praticamente acontecendo. Aí é o isolamento reprodutivo. Num primeiro momento, se nós estivermos falando de especiação do tipo alopátrica, o processo que deve acontecer, obviamente, é o geográfico. Muito bem. Aí vai ocorrer o isolamento reprodutivo. Depois do isolamento reprodutivo, aí vem o processo, aí sim, eu tenho concretizado o processo de especiação. Aí sim eu tenho duas novas espécies, duas ou mais, né? Duas ou mais novas espécies formadas, tá? A partir de um ancestral. No caso aqui, a ancestral é essa aqui, ó. Tá aqui ela, tá? E aí você teve aí várias espécies formadas. De modo que, ao término de todo esse processo, né? De todo o processo de especiação, você tem aí uma etapa, uma sequência de etapas que está, evidentemente, acontecendo. Bom, analisemos o seguinte, tá? Analisemos o seguinte. Vamos pegar essa situação bem aí que você está vendo, tá? Vamos pegar essa situação aí que você está vendo. Imagina o seguinte, eu tenho aqui
População inicial. População inicial é esse carinha aqui, ó. Aqui é o primeiro momento, aqui é o segundo momento, aqui é o terceiro momento, aqui é o quarto momento. Bom, se eu pegar, por exemplo, a população inicial, no segundo momento, eu tenho aqui, de maneira bem clara, uma separação. Isso daí é o que a gente chama de isolamento geográfico. Professor, está totalmente isolado? Cara, ainda não, porque o isolamento geográfico não acontece, dificilmente ele acontece de uma hora para outra, tá? Muito dificilmente ele acontece de uma hora para outra. Mas tudo bem, suponhamos que aconteça, porque pode acontecer. E aí eu tenho, depois de um determinado momento, aqui já na etapa 3, a evolução do processo de isolamento. Com a evolução do processo de isolamento, nós temos acentuando-se aí, né, divergências entre as características, que vai resultar numa nova espécie formada. E aí eu tenho, ao término do processo, não é? Duas novas espécies, como você está vendo aí. Cara, imagina isso. Esse processo de especiação que eu estou mostrando aqui é o processo clássico, beleza? É exatamente assim que acontece na imensa maioria das espécies, beleza? Bom, dessa forma, pessoal, quando eu tenho o isolamento geográfico e ele persiste, olha aqui, ó, isolamento geográfico persistindo por longos períodos de tempo. Por longos períodos de tempo. Tá aí, ó. Aí eu tenho a chance dos cruzamentos entre esses indivíduos deixarem de acontecer. Professor, mas deixar de acontecer mesmo o cruzamento, ou eles acontecerem, mas não gerar descendentes? Ou uma coisa, ou outra. Tanto faz. O fato é, se esses cruzamentos deixarem de acontecer, ou eles acontecerem, mas não gerarem descendentes, ou mais que isso, gerarem descendentes, mas eles não forem férteis, aí eu tenho um processo de especiação que acabou de acontecer. Isso se forma quando eu tenho o isolamento reprodutivo. Aí, meu irmãozinho, nós terminamos o processo todo. Por quê? Porque acabou de ocorrer o isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo é quando você chega num ponto em que as espécies não reproduzem mais e, consequentemente, nós não temos mais como gerar descendentes. Beleza? Ou se gerar, eles não são férteis. Nós temos basicamente dois tipos de especiação. Aquela que acontece quando esses caras estão separados geograficamente, nós chamamos de especiação alopátrica, tá? Aí é um ponto importante, que é quando você tem um isolamento geográfico entre as populações que tem o mesmo ancestral. Então aí é um ponto. Especiação alopátrica, beleza? Tá aí, ó. Você tem aqui os indivíduos, está aqui de um lado, eles estão aqui do outro, e aqui ocorreu a formação de uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica está separando esses dois indivíduos aí, esses dois grupos, de modo que eles não estão mais entrando em contato. Com o passar do tempo, a tendência absolutamente natural é que ocorra uma diversificação dessas características. Diversificando, eles vão se tornando cada vez mais diferentes, e eu vou pegar o A e o B e querer juntar, e isso não vai dar mais certo, eles não conseguem mais gerar descendentes. Especiação do tipo alopátrica. O nome disso, especiação do tipo alopátrica. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Muito bem.
Tá, professor, mas nós temos outro tipo de especiação. Temos a especiação do tipo simpátrica. Especiação do tipo simpátrica. Bom, vamos entender isso aqui. Especiação simpátrica, como é que é isso? Alopátrica quer dizer que eles estão separados, simpátrica quer dizer que eles estão juntos. Professor, como é isso? Associação, a especiação alopátrica e simpátrica. Alopátrica você viu que tem que ter a barreira geográfica. E a simpátrica? Não pode haver barreira geográfica. Não pode. Se não pode haver barreira geográfica, quer dizer que eles têm que estar o quê? Juntos. Como isso ocorre? Ocorre quando eles estão em um mesmo ambiente e, portanto, não tem barreira geográfica. Se não tem barreira geográfica, os mecanismos que envolvem esse tipo de especiação provavelmente estejam relacionados à seleção do tipo disruptiva, onde fenótipos extremos são selecionados. Exemplo, a formação de organismos poliploides, como você está vendo aqui. Aqui você tem como exemplo, eu trouxe para você o trigo, tabaco, batata. São exemplos de organismos poliploides. Organismos que geram indivíduos diferentes, vivendo eles no mesmo ambiente. A batata, o tabaco, que é a folha do fumo, o trigo, que nós consumimos hoje, com variedades as mais diversas, tá? São alguns exemplos. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma comparação. Uma comparação. Então, vamos comparar aqui as duas que você está vendo. Nós estudamos dois tipos. Nós estudamos a especiação do tipo alopátrica e nós estudamos a especiação do tipo simpátrica. Beleza? Beleza, tá aí. Do lado esquerdo eu tenho especiação do tipo alopátrica, do lado direito eu tenho especiação do tipo simpátrica. Professor, como é que eu sei? Ah, porque tem bem aqui o nome. Não, cara, esquece isso. Não é porque tem o nome. Você sabe porque nós temos aqui, do lado esquerdo, um tipo de especiação mostrando o aparecimento de uma barreira geográfica, está aí. E do lado direito, você tem uma especiação mostrando um ambiente que não tem barreira geográfica. Barreira geográfica nenhuma. Então, se não tem barreira geográfica, nós chamamos isso de especiação simpátrica. Beleza, galera? Cara, isso não tem dificuldade nenhuma. É tranquilo demais. Show? Vamos para cá. Tá, professor, entendi tudo, especiação, papapá, tudo bonitinho, lindo e maravilhoso. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Beleza. Mas nós falamos de especiação alopátrica, que tem barreira geográfica, eu entendi o que é a barreira geográfica, tudo lindo e maravilhoso. Mas, e nos casos de, quando você chega ao ponto de ocorrer mesmo a especiação, quer dizer, ela não ocorre de uma hora para outra. Ela culmina com o aparecimento, com a ocorrência do isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo pode acontecer antes do zigoto, mecanismo pré-zigótico. Exemplo, isolamento de hábitat ou ecológico. Leões vivem nas savanas e os tigres vivem em florestas. Não dá para esses caras cruzarem, né, gente? Um vive num lugar e outro vive em outro, não dá para cruzar. Isolamento de hábito ecológico. Isolamento sazonal ou estacional. É quando você tem populações com épocas diferentes de reprodução. Tá? Por exemplo, é comum em plantas.
Uma planta começa a reproduzir num período, parte masculina dela, se ela for, por exemplo, uma planta monóica, começa a reproduzir num período e a outra, a parte feminina, em outro período, em outro momento. Outro caso, isolamento comportamental ou etiológico. Quando o padrão de corte do macho e da fêmea são incompatíveis. O macho tentou, a fêmea não gostou. Então, padrão de corte incompatível. Isolamento comportamental ou etiológico. Isolamento mecânico. Mecânico é quando você tem, por exemplo, incompatibilidade entre os órgãos sexuais, masculino e feminino. Beleza? Incompatibilidade entre os órgãos sexuais. Pode ser formato, tamanho, etc. Mecanismo pós-zigótico. Quer dizer, mecanismo que se forma depois do zigoto. O zigoto se forma e só depois é que ocorre o problema, a inviabilidade. Ou inviabilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido é o quê, professor? Quando você tem o embrião, quer dizer, formou o zigoto, o embrião também se desenvolveu, mas num determinado momento ele morreu ou esse embrião não teve evolução. Ou então a esterilidade do híbrido. Quando é isso? Quando o indivíduo formado é estéril, como por exemplo o burro, que é gerado a partir do jumento e da égua, por exemplo. Então, o híbrido formado, ele não tem viabilidade genética. Beleza? Muito bem, ele é estéril. Importante saber que, em geral, esses diversos mecanismos de isolamento reprodutivo ocorrem ao mesmo tempo. Quer dizer, não é só um mecanismo ou outro. Normalmente, mais de um deles acontece ao mesmo tempo. E aí, portanto, ocorre total e completa inviabilidade. Galera, vamos lá? Vamos lá. Toda vez que a gente finaliza a nossa teoria, a gente vai para a parte das questões. Volta aqui, Dornelis, por favor. Por quê? Porque eu preciso aferir de vocês se você entendeu ou não aquele determinado conteúdo. E eu faço isso como? Através das questões. Beleza? Então está aqui a primeira na tela. Nós vamos, a partir de agora, responder essas questões. Eu dou um tempo para vocês, não se preocupe. O processo de formação de uma nova espécie é chamado de especiação e pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica, ela é denominada de... Essa tá fácil, né, gente? Especiação a partir de uma barreira geográfica. Falei disso nesse instante. 2 minutos e eu volto, comentando e gabaritando a questão. Até já.
Beleza, galera? Voltamos. Tá aí. Se você marcou como gabarito especiação alopátrica, letra D de dado, acertou, gente. Falei na nossa aula de hoje. Se quiser, você volta aí a aula do YouTube, não tem problema nenhum. O que é especiação alopátrica? Alopátrica é quando você tem presença de barreira geográfica. A gente até brinca dizendo assim, ó, lembra? Alopátrica, alô, alô, né? Alô não é quando você fala o telefone? Você fala o telefone é quando você está distante? Distante quer dizer separado. Separado é especiação alopátrica, porque tem separação, porque tem barreira geográfica. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Questão número 2. O efeito fundador acontece quando uma pequena parcela de uma população inicia uma nova população em outra área. Esse efeito é um tipo especial de quê? Gente, quando a gente fala de efeito do fundador, ele aqui explicou, ó, efeito do fundador. Olha o que ele explicou. Pequena parcela da população, de uma população inicia uma nova população em outra área. Ora, mas rapaz, se ele inicia uma população em outra área, como é o nome disso? Esse é resultado de quê? 2 minutinhos e eu volto. Até já. Beleza, galerinha. Tá aí. Olha, se nós estamos falando de efeito do fundador, então nós estamos falando de especiação alopátrica. Por quê, professor? Porque para formar uma nova população, eles têm que estar o quê? Separados. Então, nós estamos falando de especiação alopátrica. Beleza? Galerinha, show de bola. Vamos lá. Questão de número 3. Os tentilhões das Ilhas Galápagos são perfeitamente adaptados aos diferentes tipos de alimentação encontrados em cada ilha. É possível perceber, por exemplo, bicos diferentes entre as espécies que vivem em ilhas distintas. Bicos diferentes. Esse exemplo evidencia um tipo de especiação. Galera,
Vamos raciocinar algumas coisas aqui. Ilhas diferentes. Tá aqui, ó. Né? E ele está dizendo o seguinte, ó, que bem que ele tá dando uma informação que é muito importante para a resolução da questão. Quando ele diz que bicos diferentes, é possível perceber, por exemplo, em bicos diferentes, entre as espécies que vivem em ilhas distintas. Entre as espécies que vivem em ilhas distintas. Pronto. Aqui matou completamente a questão. O fato de viverem entre espécies, né, que vivem em ilhas distintas, aí matou a questão completamente. Aí não tem dificuldade nenhuma para você responder. Aí ele disse, esse exemplo evidencia um tipo de especiação. Do que tipo? 2 minutos e eu volto para responder essa questão, com vocês comentar a resposta correta. Até já. Aí, tá aí então, eu entreguei a questão para você, né, gente? Quando ele fala de diferentes ilhas, de ilhas distintas, só pode ser especiação do tipo alopátrica. Beleza? Que não tem dificuldade nenhuma, galera. Vamos lá. Penúltima de hoje, dizendo o seguinte: na borda norte e na borda sul do Grand Canyon, habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes, que em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As duas populações constituem diferentes, devido principalmente a ou ao. 2 minutos, galera, não precisa mais que isso, e eu volto. Até já.
Bora lá, galera. Então tá aí, ó. Gabarito letra B de bola. Gabarito letra B de bola, tá aí, tá? Espécies, o que ele está dizendo? As duas populações constituem espécies diferentes, devido principalmente ao isolamento reprodutivo. Beleza? Galera, isso aqui não é para você me responder, é apenas para copiar. Só um minutinho e eu volto para encerrar a aula. Tá bom? Até já. Beleza, galerinha. Tá aí. Então, finalizando a nossa aula de hoje, tá? Infelizmente, nosso tempo encerrou. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.